bem com você? Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico da IPI de Engenharia Goulart. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja contigo e toda a tua família. Antes de lermos o texto que nós vamos estudar, vamos pedir a direção de Deus. Pai Santo, Deus bondoso, obrigado ao Pai por mais uma oportunidade que a sua igreja se reúne, ó Pai, para estudarmos a tua palavra. Por isso, Senhor, o nosso pedido, fala conosco. Fala ao mais profundo, ó Pai, do nosso coração. Ilumina, ó Pai, a nossa mente com teu Espírito Santo para compreendermos a tua palavra, os teus ensinamentos, ó Pai. E muito mais do que isso, Senhor, nos ajude a colocar em prática no nosso dia a dia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Pedimos a tua bênção hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Peço então que você abra a sua Bíblia. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Por favor, Lucas, capítulo 14. Deixa eu ler com você do versículo 25 ao 33. Hoje nós vamos falar sobre a parábola O Construtor da Torre e o Rei Guerreiro, onde está inserido aqui o discipulado. Jesus ensina sobre o discipulado. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombam dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Jesus conta esta parábola de duas situações aqui: o construtor da torre e o rei guerreiro. Porque, meu irmão, o discipulado é a renúncia para tomar posse da vida no reino. A salvação é de graça, mas a graça não é barata. Diz o texto, e nós lemos aqui no versículo 25, que grandes multidões acompanhavam Jesus. Muitas pessoas certamente com motivações erradas e expectativas falsas. Mas Jesus nunca enganou as pessoas sobre o custo do discipulado. Fica aqui alguns ensinamentos sobre esta passagem bíblica e eu quero conversar com vocês neste momento, à luz da palavra de Deus, sobre 4 aspectos. Renúncia aos laços familiares. Isso está no versículo 25 e 26. Grandes multidões o acompanhavam e ele, Jesus, voltando-se a essas multidões, lhe dirigiu a palavra dizendo: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai,
mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nada nem ninguém pode interpor, atrapalhar o discípulo e seu mestre. Quem segue a Cristo precisa muitas vezes aborrecer pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, e até a própria vida, como diz o texto. Colocar os laços familiares à frente do compromisso com Cristo desequilibra, desqualifica o indivíduo a ser um discípulo de Jesus. A questão é uma só: que lugar Deus, o nosso Senhor, está na vida da pessoa? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O Senhor é o primeiro na tua vida? Será que o Senhor tem sido o primeiro na minha vida? As pessoas colocam mulher, marido, filhos e filhas, as coisas, os bens, a profissão, a igreja, o país, a vida em primeiro lugar, e Deus, nosso Senhor, em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Aí você enumera no ranking da sua vida. É perigoso isso, não fica um ensinamento. Segunda coisa que nós aprendemos deste texto: renúncia ao amor próprio. Primeiro, o discipulado exige renúncia aos familiares. A gente abre mão de muitas coisas para poder seguir Jesus. Segunda coisa, renúncia ao amor próprio. Olha o versículo 27, Lucas 14, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser o meu discípulo. O discípulo de Cristo renuncia à própria vida e toma sobre si a cruz. O mais terrível método de execução. Sacrifício e não autopromoção. Sacrifício e não autopromoção. É o preço do discipulado. Mas para ser discípulo não significa apenas renúncia. É também uma atitude de seguir a Cristo. É colocar-se no caminho com Ele, ter intimidade com Ele, fazer a vontade dEle e viver para a glória dEle. Terceiro ensinamento que fica para nós ao ler este texto: a avaliação do custo. Aí aqui nós adentramos a palavra do construtor a parábola do construtor da torre. Versículo 28 ao 32. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem o que está acontecendo zombam dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater o outro rei, a parábola do rei guerreiro, não se assenta primeiro para calcular, para programar, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro reino que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia uma embaixada pedindo condições de paz, porque percebe que vai perder a guerra. Jesus, ele conta aqui duas parábolas para ilustrar o custo do discipulado. Há um custo aí. A primeira parábola vem da construção civil e a segunda da guerra. Nenhum homem, nenhum ser humano deve começar a construir uma torre sem calcular preciosamente os seus custos. Nada é mais humilhante do que deixar uma obra pela metade, inconclusa, por falta de planejamento. E a gente vê muito isso nos dias de hoje, não é verdade? Também é um grande desastre um rei entrar numa guerra sem saber exatamente com quem ele está guerreando, ou qual o tamanho do exército que ele precisa enfrentar. Fica aqui ensinamentos espirituais para nós, meus irmãos. Entrar numa guerra às escuras é entrar numa missão arriscada ou até mesmo numa missão
suicida. Você não sabe o que vai enfrentar. Está no escuro. Assim também, antes de alguém ser um seguidor de Cristo, precisa saber qual é o preço do discipulado, pois certamente a cruz precede, vem antes da coroa. E o sofrimento, ele vem antes, ele precede a glória. O último ensinamento deste texto bíblico, a renúncia aos bens. Preço do discipulado, a renúncia aos bens. Acompanhe comigo o versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Duras palavras, não? Duras. Depois de falar sobre a renúncia dos relacionamentos e também do cálculo dos custos do discipulado, Jesus conclui dizendo que a renúncia é radical, pois implica na desistência completa dos bens materiais. Todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. O amor ao dinheiro pode fechar a porta do reino e impedir-nos de seguir a Cristo. O problema todo aqui, meu irmão, minha irmã, meus amigos e amigas, o problema todo aqui é o amor ao dinheiro, aos bens, ao status, é o ter. O problema é o amor ao dinheiro, que acaba afastando a pessoa de Jesus. Que lugar o nosso Senhor está na tua vida? Que lugar o nosso Deus está na minha vida? Que lugar do ranking da nossa vida está o nosso Senhor? Um estudo para pensarmos bem. Palavras de Jesus, de exortação, que vem como flecha no nosso coração. Para pararmos, analisarmos, compreendermos e colocarmos em prática. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Obrigado por participar conosco de mais um estudo bíblico, estudo da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que transforma, que liberta, que nos coloca na parede, é verdade, mas também que gera em nós transformação. Deus te abençoe, um beijo no teu coração, até a próxima.